Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: dirigi-vos a José, e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros, e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito, comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito, com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu, e mandou metê-los na prisão, durante 3 dias. E no terceiro dia disse-lhes: fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros e de levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão, o mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras, e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito. E diziam uns aos outros: sofremos justamente estas coisas porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rubem disse-lhes: não vos adverti dizendo: não pequeis contra o menino? E vós? Não me escutastes. E agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos, e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Chamados a servir com coração agonizante.
o grito da fome e o chamado da fé. Hoje celebramos Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, mulher de fibra e fé, que soube ouvir o clamor dos pobres, como José ouviu o gemido da terra. A liturgia nos apresenta um mundo em penúria, onde o alimento escasseia, e a compaixão é a moeda mais rara. José, traído e esquecido, torna-se instrumento de salvação. Santa Paulina, imigrante e invisível, torna-se mãe dos abandonados. Ambos, em tempos distintos, respondem ao chamado divino com coragem e ternura. Entre celeiros e corações. José abre os celeiros do Egito, mas também abre o coração à reconciliação. Ele chora não por fraqueza, mas por amor. Santa Paulina, em sua pequena casa em Nova Trento, abre portas para os doentes, os órfãos, os esquecidos. Sua vida é um celeiro de misericórdia. Como os apóstolos no Evangelho, ela foi enviada às ovelhas perdidas, não com poder humano, mas com o poder do amor que cura. Hoje, em meio às nossas fomes modernas, fome de sentido, de afeto, de justiça, somos chamados a ser como ela. Presença que consola, mãos que curam, olhos que enxergam o invisível. O reino dos céus está próximo, não como um lugar distante, mas como uma atitude presente. O reino começa no coração. Santa Paulina nos ensina que o coração agonizante de Jesus pulsa em cada gesto de serviço. Não há missão sem compaixão. Não há santidade sem entrega. Que hoje, ao lembrarmos sua vida, possamos também ouvir o chamado de Jesus, e de as ovelhas perdidas. Elas estão nas ruas, nas redes, nas nossas famílias. E como José, talvez precisemos perdoar, chorar, recomeçar. Servir com o coração que ama até doer. Santa Paulina viveu o Evangelho com um coração que não se poupou. Que sua memória nos inspire a servir com o coração que ama até doer, pois é nesse amor que o reino do céu se revela. Conectar a liturgia de hoje à realidade atual é como dar carne à palavra, torná-la viva e pulsante no cotidiano. Algumas pontes reflexivas entre a mensagem espiritual e os desafios contemporâneos. Fome e desigualdade social. Assim como no tempo de José, ainda há fome, não apenas de pão, mas de dignidade. A primeira leitura fala de celeiros abertos. Hoje, enfrentamos insegurança alimentar em comunidades vulneráveis. Santa Paulina, que acolhia os pobres, nos inspira a sermos celeiros vivos de solidariedade. Desafio atual. A inflação e o desemprego afetam o acesso à alimentação básica. Conexão espiritual. Somos chamados a abrir nossos celeiros interiores, tempo, recursos, atenção, para quem sofre. Transição demográfica e cuidado com os idosos. O Brasil vive o envelhecimento da população, exigindo mais atenção à saúde e à economia do cuidado. Santa Paulina cuidava dos doentes e idosos com ternura. Desafio atual. A infraestrutura social precisa se adaptar ao envelhecimento. Conexão espiritual. Servir com o coração agonizante é cuidar dos que envelhecem com menos apoio. Sustentabilidade e justiça climática. A COP30 será sediada no Brasil este ano, e o país está no centro das discussões sobre meio ambiente. A fome da terra hoje é pela preservação. Desafio atual. Mudanças climáticas exigem ação coletiva e governança responsável. Conexão espiritual. Como José, que administrou com sabedoria, somos chamados a cuidar da criação com responsabilidade. Transição digital e exclusão tecnológica. Jesus envia os apóstolos às ovelhas perdidas.
Hoje muitas estão perdidas na exclusão digital, sem acesso à educação, saúde ou oportunidades online. Desafio atual. A transição digital precisa incluir os mais pobres. Conexão espiritual. Evangelizar, hoje, também é garantir acesso à informação, à verdade e à justiça. Reconciliação e polarização. José perdoa seus irmãos. No Brasil vivemos tempos de polarização política e social. A reconciliação é urgente. Desafio atual. O país enfrenta tensões políticas e sociais profundas. Conexão espiritual. Como José, somos chamados a chorar, perdoar e reconstruir pontes. Oração. Corações que alimentam, mãos que restauram. Senhor, Deus da história e do cotidiano, nos tempos de José, abriste celeiros para saciar a fome da terra. Hoje ainda há fome, não só de alimento, mas de cuidado, de verdade, de compaixão. Dá-nos coragem para abrir os celeiros de nossa alma e compartilhar com quem nada tem os grãos da esperança e o trigo da dignidade. Que sejamos em nossas comunidades instrumentos de partilha, organizando mutirões, hortas coletivas, redes de apoio e escuta. Que o pão seja multiplicado na mesa dos simples, como sinal do reino que começa aqui. Jesus, que enviastes os 12 para curar e libertar, ensina-nos a olhar para nossas comunidades com olhos missionários. Há ovelhas perdidas nas vielas esquecidas, nas filas do SUS, nos velhos solitários e nas crianças sem escola. Faz-nos apóstolos da inclusão digital, da visita aos doentes, da alfabetização comunitária, da escuta que liberta. Que nossas mãos sejam tuas mãos, e nossos passos teus passos. Que nossa comunidade seja casa de acolhida e espaço de transformação. Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, tu que fizeste da dor alheia tua missão, ensina-nos a viver a fé com ternura e ação. Nos hospitais, nos lares de idosos, nas ocupações e periferias, inspira-nos a não esperar o ideal para servir. Ajuda-nos a formar grupos de serviço, cooperativas solidárias, ações de saúde preventiva e campanhas de escuta amorosa. Que cada gesto seja uma semente lançada no solo fértil do Evangelho. E por fim, Deus, ensina-nos a chorar como José, não de desespero, mas de compaixão verdadeira. Que as lágrimas da empatia lavem os olhos da indiferença. Que o reino dos céus esteja em nossas mãos, nossos calendários, nossos planejamentos. Hoje, neste tempo de desafios, queremos viver o Evangelho com um coração que ama até doer. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.